irmãos, a paz do Senhor. Graças damos ao nosso Deus por esta maravilhosa oportunidade que Ele nos proporciona de estarmos aqui na casa dEle para aprendermos em Teu santo templo. Graças dou ao Senhor por esta bendita oportunidade. Agradeço a superintendência da nossa escola dominical, na pessoa do jovem auxiliar Luiz Otávio, que nos fez este pedido, e aqui estamos para poder servir a Igreja de Cristo. É sempre um prazer indizível em poder servir a igreja local, seja na exposição da palavra, seja em qualquer outro trabalho que possa ser prestado para edificação, consolação e exortação da igreja. Deus continue sendo louvado pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão nesta manhã bíblica dominical para juntos aprendermos a bendita palavra do Senhor. Conforme já anunciado, nós estamos diante da lição de número 12 deste quarto trimestre deste ano de 2023. E a temática da lição é a seguinte: o modelo de missões da igreja de Antioquia. O modelo de missões da igreja de Antioquia. Vale ressaltar aos amados irmãos que trata-se de um assunto importantíssimo para o nosso despertamento, para a nossa edificação, para a nossa instrução e para o nosso ensino. Abro parênteses aqui, quero expressar a Deus uma palavra de glorificação por ver o irmão Reinaldo aqui nessa manhã. Deus continue abençoando nosso querido irmão, novo convertido, está aqui já na escola bíblica dominical, pois já está entendendo, tanto pelo testemunho da esposa, quanto pelo testemunho do próprio Espírito Santo, que o crente que quer crescer e se fortalecer na presença do Senhor precisa estar na escola bíblica dominical. Então, uma palavra a Deus de gratidão pela vida do Senhor esta manhã. Então, meus amados, é de suma importância a nossa presença, a nossa participação, nosso envolvimento, tanto na escola bíblica dominical propriamente dizendo, quanto nesta lição bíblica que traz esta temática tão fundamental, tão essencial para a nossa igreja local e para a igreja em um contexto geral, tratando-se das Assembleias de Deus no Brasil. O modelo de missões da igreja de Antioquia. Eu começo, já foi efetuada a leitura do texto áureo, da verdade prática, da leitura bíblica em classe, baseado tanto no capítulo 11 quanto no capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos. E eu já vou entrar aqui na exposição da lição propriamente dizendo. Vale ressaltar aos irmãos, já a princípio, que a igreja que estava em Antioquia da Síria, pois haviam duas cidades chamadas Antioquia, Antioquia da Psídia, que ficava na região da Frígia, e Antioquia da Síria,
que ficava no país da Síria, não a Síria, mas no país da Síria. Mas eu não vou entrar nesta questão geográfica. A igreja que estava em Antioquia da Síria, ela se tornou uma das igrejas mais importantes do período primitivo. Quando eu falo uma das igrejas mais importantes do período primitivo, eu estou falando da relevância desta igreja. Eu estou falando do impacto espiritual e ministerial que esta igreja causou. Eu estou falando do papel fundamental que esta igreja desempenhou para a expansão, propagação, disseminação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Junto com a igreja que estava em Antioquia, duas outras igrejas compõem estas igrejas de uma expressão muito grande para o período primitivo. Quais eram? A igreja que estava em Jerusalém e a igreja que estava em Éfeso. Estas três, não que as outras comunidades de fé local não fossem importantes, mas estas três comunidades de fé, a igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava em Antioquia da Síria e a igreja que estava em Éfeso, foram as três igrejas de maior expressão espiritual e ministerial do período primitivo. Elas tiveram um papel fundamental para o crescimento do Evangelho pelo vasto Império Romano. Isto parece muito comum eu falar isso aqui para os irmãos e pode soar de forma muito leve aos seus ouvidos. Mas isso dentro do contexto primitivo da igreja, nos primórdios da igreja, estou falando aí nos primeiros 80 anos da igreja, irmãos, isto teve um papel extraordinário para o crescimento da igreja. Um papel extraordinário. E eu estou falando de um tempo de intensa perseguição. Eu estou falando de um tempo de intensa oposição contra este novo movimento que estava crescendo cada dia mais, que era o movimento dos cristãos, que a priori era chamado de seita, por aqueles que faziam parte do judaísmo, pois eles olhavam para os nossos irmãos desta forma: aqueles que eram da seita dos nazarenos, aqueles que eram do caminho. Só posteriormente estes foram cognominados de maneira pejorativa, tá? A princípio, de cristãos, partidários de Cristo. Depois esta alcunha, ela foi tomada e foi estabelecida como aqueles que se parecem com Jesus, os cristãos, aqueles que se parecem com Jesus, aqueles que são partidários de Jesus, aqueles que andam como Jesus, aqueles que se comportam como Jesus, aqueles que pregam como Jesus, aqueles que ensinam como Jesus. Então, lá atrás, a expressão cristão, ela não era uma expressão positiva. Não era uma expressão positiva, mas era uma expressão para identificar aqueles que faziam parte deste novo movimento, que hoje não é apenas um movimento, mas é uma obra estabelecida por Deus e que
perdurou e perdurará enquanto a igreja estiver na terra, esta igreja, ela teve de fato um papel fundamental. E essa lição, ela possui 3 principais objetivos. Você que estudou a sua lição, pois creio que assim você o fez, você perceberá que esta lição ela vai se fundamentar em 3 principais objetivos. Objetivo número 1, apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. Objetivo número 2, expor sua natureza missionária. Objetivo número 3, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Então, estes são os 3 principais objetivos desta presente lição, que contará com 3 principais tópicos, com seus respectivos subtópicos. Tópico número 1, a igreja de Antioquia, natureza e características. Tópico número 2, uma igreja missionária em ação. E tópico número 3, o serviço de missões. Então, estes são os 3 principais objetivos desta presente lição. O modelo de missões da igreja de Antioquia. Os irmãos estão me ouvindo bem? Os irmãos estão me ouvindo bem? Maravilha. Meus amados, conforme tem sido dito, o enfoque, o destaque deste trimestre bíblico dominical vem argumentando, vem enfatizando acerca da tarefa inadiável, intransferível e interminável da igreja. Vou repetir. Este trimestre vem tratando, vem enfatizando, vem destacando esta tarefa que é inadiável, não podemos adiá-la, intransferível, a igreja não pode transferir esta tarefa para uma outra organização, e interminável, porque devemos enxergar a obra evangelizadora, a obra missionária, a obra de Deus como um todo, como uma tarefa interminável. Porque se deixarmos o sentimento assim, poxa, a obra acabou, não tem mais nada para fazer, nós cairemos em um comodismo, nós cairemos em uma formalidade eclesiástica, nós cairemos em uma formalidade religiosa, nós cairemos em uma formalidade ministerial. Por isso, este trimestre está destacando acerca desta tarefa inadiável. Não podemos deixar para depois, não podemos deixar para amanhã, não podemos deixar para outra hora, mas também uma tarefa intransferível. Essa responsabilidade não é sua, essa responsabilidade não é minha, essa responsabilidade é nossa, ela é nossa. Não podemos ficar transferindo responsabilidades na obra de Deus, porque a tarefa de pregar o Evangelho não se restringe apenas ao corpo ministerial.
A tarefa de desempenhar um trabalho na obra de Deus não se restringe apenas ao pastor da igreja, seja o titular ou o auxiliar. A tarefa de obrar, de executar, de fazer, de trabalhar, compete a todos os membros do corpo de Cristo, mesmo que cada membro tem a sua função, cada membro tem a sua funcionalidade no corpo, mas você tem um papel importante no corpo. Você tem um papel fundamental para o funcionamento do corpo. Você tem um papel essencial para o desempenhar do serviço do corpo. Então é uma tarefa também intransferível e interminável. Interminável. E os desafios que estão diante da igreja do nosso tempo são gigantescos, mas gigantescos mesmo. Nós, enquanto obreiros, enquanto pastores, obreiros no geral, nós enxergamos pelas lentes da Bíblia, pelas lentes do Espírito, que a obra de Deus ela não está limitada apenas ao tempo. A obra de Deus ela não está limitada apenas aos cultos que prestamos todos os dias no templo. A intensidade da obra ela é muito mais fora deste púlpito do que aqui em cima. As marcas de Cristo que ficam evidentes na vida de um pastor, na vida de um missionário, na vida daquele que presta um serviço com excelência, elas são muito mais evidentes fora deste púlpito do que aqui em cima. Porque obreiro não é obreiro só no púlpito. Pastor não é pastor só no púlpito. Missionário não é missionário só no púlpito. Evangelista não é evangelista só no púlpito. Então a intensidade de trabalho é muito mais fora do que no púlpito. Aqui simplesmente é um resumo do resumo daquilo que é prestado fora daqui, em termos de serviço. Então, os desafios que estão diante da igreja do nosso tempo são gigantescos. E quando eu falo gigantescos, porque estamos vivendo em um tempo, e isso conversamos quase que todos os dias sobre esta temática, que algumas igrejas locais estão adotando modelos de trabalho, que são modelos de trabalho que está dando certo. Observe a minha fala, está dando certo. O fato de estar dando certo não significa que é o certo. Esta metodologia de trabalho é chamado de pragmatismo. E o que é pragmatismo? O que está dando certo. O que é preciso fazer para a igreja encher? Nós vamos adotar. O que é preciso fazer para os cultos de terça, quinta encherem? Porque o domingo não conta. Vamos colocar esses dois no meio da semana.
Então, muitas igrejas locais estão adotando apetrechos religiosos, até mesmo esotéricos, para atrair o povo. Isso é chamado de pragmatismo. É aquilo que está dando certo. Mas a igreja de Cristo não trabalha com aquilo que está dando certo. A igreja de Cristo trabalha com aquilo que é certo. E aquilo que é certo se fundamenta na palavra de Deus. Aquilo que é certo se fundamenta no evangelho sem mistura. Aquilo que é certo se fundamenta em trabalhos bases da igreja, como escola bíblica dominical, culto de doutrina e culto de celebração ao Senhor. Sem invencionice. Se o povo tiver que ser atraído, será atraído pela palavra. Se o povo tiver que ser atraído, será atraído pela unção do Espírito em nosso meio. Se o povo tiver que ser atraído, será atraído como o nosso querido irmão Reinaldo foi atraído, pela pura palavra pregada e o Espírito Santo agindo no coração, levando a pessoa ao arrependimento. Então os desafios são gigantescos. São gigantescos. E precisamos tomar o devido cuidado com este pragmatismo. E alguns estão colocando acima da nossa base principal, que é o Senhor Jesus. Quando Jesus ele bate na porta da igreja que estava em Laodiceia, ele está batendo na porta de uma igreja que se deixou levar pelo pragmatismo de sua época. Eles estavam cultuando sem Jesus. Eles estavam fazendo festas sem Jesus. O pastor estava pastoreando sem Jesus. Os obreiros estavam demonstrando a sua performance sem Jesus, eles estavam do lado de fora. Porque eles haviam dito: nós somos ricos e de nada temos falta. Pragmatismo da época desta igreja. Nas minhas reflexões eu costumo dizer que existem igrejas e igrejas, existem ministérios e ministérios, existem igrejas e igrejas, e existem ministérios e ministérios. Porque quando falamos de igrejas, não estamos falando apenas de organizações, estamos falando de trabalhos locais. Quando falamos de ministérios, não estamos falando apenas de pessoas titularizadas, pessoas titularizadas com os mais diversos ofícios ministeriais eclesiásticos. Existem igrejas e igrejas. Porque existem igrejas e igrejas, existem organizações com as portas abertas. Estas não causam nenhum impacto na sociedade. Estas não geram nenhum tipo de transformação para a sociedade. Mas existe aquela igreja cujas portas estão abertas, que ela é uma agência de transformação para a sociedade onde ela está estabelecida. Porque existem igrejas e igrejas. Porque existem igrejas que influenciam e existem igrejas que são influenciadas. Existem igrejas que pregam o evangelho
e existem igrejas que o evangelho precisa ser pregado a elas. Existem ministérios e ministérios. Existem pessoas titularizadas, rotuladas, e existem pessoas que não apenas possuem o título, são pessoas que trazem em seus ministérios as excelências que estes ministérios precisam ter para desempenhar um grande trabalho para Deus. Porque olhamos e avaliamos e destacamos, esta igreja é uma igreja operosa, o culto desta igreja é diferente, o trabalho desta igreja é diferente, a ação desta igreja é diferente. Já outras estão numa inércia espiritual, estão estatizadas espiritualmente falando. Por isso existem igrejas e igrejas. E a pergunta que surge esta manhã é: qual é a relevância da nossa igreja? Quando eu falo da nossa igreja local, para esta sociedade. Qual é o impacto que nós temos contribuído para que esta igreja local cause nesta sociedade? Não apenas um impacto, mas transformação. Porque eu já ouvi, seja por fala divina, seja via outros profetas e profetisas, que a igreja que está aqui na Uberlândia é um dos endereços de Deus aqui nessa localidade. E eu não sei como você, como ser individual, você escuta isso. Porque a nossa alma treme. Os nossos olhos enchem de lágrimas. Porque o desejo de fazer algo em prol do reino, em prol do crescimento, é incandescente, é inapagável. Porque nós não nos contentamos apenas nisso. Isso aqui ainda é muito pouco. Por isso Deus tem inspirado, tem colocado no coração da liderança da igreja, na pessoa do nosso pastor, projetos, como o projeto da escola, como o fortalecimento dos membros, dos congregados, com trabalhos de ensino, seja na escola dominical, seja no curso teológico. Porque uma igreja que cresce, que avança, é uma igreja que tem base. E diante destes desafios, precisamos tomar o cuidado, e precisamos entender qual é o impacto, qual é a contribuição para a transformação que esta igreja local tem realizado para esta sociedade. Não podemos ser apenas mais uma. Não podemos ser apenas mais uma porta aberta. Porque nós, enquanto membros do corpo de Cristo, temos um papel fundamental para o crescimento da obra. Seja via evangelização, seja via missões locais ou municipais, estaduais, nacionais, transculturais, não importa. Então os desafios são diversos, e o que está diante dos nossos olhos é este modelo tão maravilhoso desta igreja local que estava em Antioquia da Síria, conhecida no texto sagrado como a igreja de Antioquia. E ela é uma igreja modelo. Ela não é uma igreja modinha.
ela é uma igreja modelo. Por que ela é uma igreja modelo? Porque o modelo dela se fundamenta na doutrina dos apóstolos. Uma igreja modinha se fundamenta nos pragmatismos dos nossos dias. Uma igreja modelo se fundamenta no modelo de Cristo, que foi adotado pelos apóstolos e foi ensinado à igreja primitiva. Então, ela é uma igreja modelo. E há muitos exemplos de igrejas locais que foram modelos para as igrejas do nosso tempo, mas esta igreja é destacada, pois ela era uma igreja servidora, fervorosa, dinâmica, operosa, generosa, voluntária e missiológica. Esta igreja que estava em Antioquia era uma igreja servidora, fervorosa, dinâmica, operosa, generosa, voluntária e missiológica. Uma igreja com problemas, mas com qualidades espirituais, éticas e ministeriais que fizeram com que ela crescesse muito. Então vamos lá. Nosso primeiro tópico principal, aí, os irmãos estão entendendo, amém? O assunto é muito amplo. Nosso primeiro tópico principal, a igreja de Antioquia, natureza e características. Natureza e características. A natureza da igreja que estava em Antioquia era uma igreja de natureza missiológica, a priori espiritual, mas que possuía o seu aspecto missiológico. E esta igreja, ela foi estabelecida, conforme disse a princípio, em uma importante cidade deste tempo bíblico, que foi na cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia, ela chegou a ter aproximadamente 500 mil habitantes. Isso no nosso tempo, comum. Mas naquele tempo, eu acredito que o mundo não contava com 1 bilhão de pessoas naquele tempo, não contava. De repente, com 10 milhões ou até menos. Hoje a população mundial é quase 8 bilhões. A China comunista tem mais de 1 bilhão de habitantes. A Índia, que é o país mais populoso, passou na frente da China, está caminhando para 2 bilhões de habitantes. Antioquia tinha 500 mil, quase a população do município da Serra. A Serra tem aí seus 600 mil habitantes aproximadamente, segundo o censo do IBGE. Então, era uma cidade populosa. Não era apenas uma cidade populosa, era uma cidade cosmopolita. O que era uma cidade cosmopolita? Pessoas de várias nacionalidades habitavam ali. Pessoas de várias crenças, de várias línguas, habitavam ali em Antioquia da Síria. E como a igreja ela vai chegar em Antioquia? É um segundo subtópico. Mas esta cidade, ela era uma das cidades mais importantes desse tempo bíblico.
ao lado da capital do Império Romano, que era Roma, e ao lado de Alexandria, no Egito. Antioquia era uma das 3 mais importantes cidades deste tempo. Estava em um local estratégico, em uma rota comercial. Aí o que Deus vai fazer? Olha só, o que Deus vai fazer? A igreja, ela é inaugurada em Atos capítulo 2, e ela é inaugurada debaixo do poder do Espírito Santo. Mas o propósito, a proposta de Jesus é: vocês irão avançar, a igreja vai avançar, e ela vai avançar até chegar aos confins da terra. E eu pergunto, se alguém puder me responder, aonde ficam os confins da terra? Aonde ficam os confins da terra? Não temos resposta, mas Deus sabe aonde ficam os confins da terra. E a proposta dele é que a igreja chegasse aos confins da terra, aonde há uma alma, aonde há um povo que ainda não conhece o Senhor Jesus. Então a igreja ela é inaugurada em Pentecostes, mas só que a igreja ela fica do capítulo 2 ao capítulo de número 7 em Jerusalém. Em Jerusalém, em Jerusalém, em Jerusalém. Aí um jovem chamado Saulo de Tarso, que era crente, mas baseado na crença do judaísmo. Ele não era cristão, ele era crente, monoteísta, seguia a lei de Moisés, fariseu, zeloso. Estranhou aquele movimento, estava prejudicando o movimento do judaísmo farisaico, que começou a perseguir. Mas esta perseguição, ela teve um ponto-chave para iniciar. O texto de Atos capítulo 11 diz que os irmãos foram dispersos por causa de Estevão. Quem foi a causa da perseguição? O irmão Estevão. Se os irmãos lerem o capítulo 6 e 7 do livro dos Atos dos Apóstolos e fazer uma análise do perfil ministerial de Estevão, Estevão tinha um perfil de profeta. Apesar de exercer a diaconia, o serviço cotidiano, Estevão tinha características de profeta. E houve uma perseguição por causa de Estevão. Quem foi a causa da perseguição? O ministério de Estevão. Quem foi a causa da perseguição? A pregação de Estevão. Quem foi a causa da perseguição? O expor as escrituras de Estevão. Isto fez com que os irmãos fossem dispersos após a pregação, após a confrontação de Estevão pela palavra contra os religiosos. Isto fez com que os irmãos se dispersassem para a Judéia e Samaria. E não apenas isso, isto fez com que os irmãos começassem a ir para outros países, para outros lugares. Mas quem foi a causa? Estevão. Aí surge uma pergunta aqui em nosso meio esta manhã. O seu ministério já foi a causa da perseguição de alguma igreja? Contra alguma igreja? Será de que maneira os líderes num geral, eu falo num geral,
enxergaria alguém cujo ministério está causando perseguição contra a igreja local? De que maneira enxergaríamos este ministério? De que maneira enxergaríamos este ministério? Porque o ministério de Estevão foi o pivô da perseguição. Você já imaginou seu ministério sendo a causa da perseguição contra essa igreja? Se for pela pregação do evangelho, deixe Deus te usar. Se for pela nobre tarefa da evangelização, dá lugar mesmo. Hoje, infelizmente, algumas organizações locais são perseguidas por causa dos escândalos. E estas perseguições não são propriamente dizendo perseguições, mas são ataques por causa dos escândalos. Então existem ministérios que são atacados muito mais pelos escândalos do que pelo desempenho excelente do ministério. O ministério de Estevão causou perseguição. É o texto que diz, por causa de Estevão. É o texto que diz. O meu coração, o coração do pastor Vanderlei, o coração dos demais pastores, ficaríamos regozijantes em Cristo se fôssemos perseguidos por causa do ministério de alguém que prega a palavra. Se esta igreja for perseguida pela pregação da palavra. E isso fez com que os irmãos fossem dispersos. E essa diáspora cristã, chamo desta forma, fez com que a igreja avançasse. Alguém chegou para um certo missiólogo e perguntou a ele: qual é o melhor método para crescimento de igreja? Ele respondeu: acenda a fogueira da perseguição. Você quer ver a igreja crescer? Persegue. Esta igreja sendo perseguida, a igreja de Cristo, ela vai avançar, ela vai crescer. Os nominais recuarão, os fiéis avançarão, os rotulados se esconderão, os verdadeiros avançarão triunfantemente, operosamente, porque eles estão debaixo da graça, eles estão debaixo da unção do Espírito. É mais ou menos aquilo que aconteceu com os filhos de Israel, em Êxodo capítulo 2. Quanto mais os oprimiam, mais eles se multiplicavam. E eu tenho dito, em algumas ocasiões, infelizmente, amados, em alguns círculos locais, a nossa liberdade tem nos custado a nossa integridade. Essa liberdade que temos, muitas das vezes não sabemos aproveitá-la. E em outras ocasiões tem nos custado a integridade. Meu pastor Vanderlei, olha a qualidade de cristãos que temos hoje.
Cristãos que deixam o amanhã, eu digo isto com lágrimas nos olhos, de escola bíblica dominical para ir para a praia, irmãos. E isto não é uma vez ou outra, isto é sempre. Eu não estou falando de você ter uma programação com a sua família. Hoje, em nome da família, se negligencia a obra. Hoje, em nome da família, se negligencia a tarefa da igreja. E de que maneira pensamos que Jesus está vendo tudo isso? Enquanto muitos vivem nos lazeres da vida, existem irmãos neste exato momento que estão perdendo a cabeça. Neste exato momento, estão perdendo a cabeça. E eu, muitas das vezes, bravo com o pastor, porque ele ensina a igreja para estar na escola bíblica dominical. Se eu acho muito estar nos cultos semanais da igreja, o que dirá perder a cabeça, hein, por amor a Cristo? Porque muitas das vezes pensamos que estamos quebrando o galho de Deus, estando aqui uma vez na semana. Pensamos que estamos quebrando o galho de Deus, estando aqui uma vez na semana. Essa igreja avançou sob a perseguição. E isto por causa de um ministério ousado, intrépido, bíblico, operoso, fervoroso, ministério de Estevão. Em Atos capítulo de número 1, versículo 15, o texto diz que eles eram quase 120. Em Atos capítulo de número 2, versículo 41, o texto diz que eles chegaram a um número de quase 3.000. Em Atos capítulo 4, versículo 4, o texto diz que eles chegaram a um número de quase 5.000. Em Atos capítulo 5, versículo 14, o texto nos informa que Lucas não consegue mais contar, ele não consegue ter mais informação do quantitativo de irmãos que havia naquele tempo. Capítulo 6, versículo 7. Em Atos capítulo 8, versículo 1 e 4, os discípulos são espalhados devido à perseguição. Capítulo 9, versículo 31, muitas igrejas são edificadas. Capítulo 9, versículo 35, muitas aldeias são alcançadas. E o capítulo 10, versículo 34, 44, 45, capítulo 11, versículo 18, os gentios começam a serem alcançados. O que acontece entre o capítulo 10 e o capítulo 11? O que acontece é que aquela diáspora que houve por causa do ministério de Estevão, a pregação de Estevão, fez com que os irmãos fossem para outros países. Qual é o nome deles? Eu não sei. Eu não conheço o nome deles. Eu não consegui informações do nome destes irmãos. São anônimos. São leigos. Que provavelmente só conheceremos lá. Quando chegarmos lá. Nós nunca ouviremos o nome deles, os nomes deles. Nós nunca conheceremos eles aqui, via
textos históricos ou via a própria Bíblia, destes que estavam dispersos. Porque os apóstolos são conhecidos, eles ficaram em Jerusalém. Mas estes que estão fazendo parte dessa transição da pregação para os judeus para a pregação dos gentios, nós não conhecemos. Com exceção de Pedro, que prega na casa de Cornélio, no capítulo 10. Capítulo 10 e capítulo 11 é a dobradiça da porta da graça que está se abrindo para os gentios. E quem tinha um papel fundamental para que esta porta se abrisse também para os gentios? A igreja. Então os anônimos, eles estão avançando debaixo do poder do Espírito, e está alcançando lugares que ainda não havia sido alcançado. E dentre os muitos lugares que eles chegam aqui exatamente na cidade de Antioquia da Síria. Aí a igreja, ela é estabelecida em Antioquia da Síria, conforme o segundo subtópico do primeiro tópico principal. E essa igreja, ela é estabelecida graças ao trabalho dos anônimos. Capítulo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles ainda estavam pregando o evangelho da circuncisão, de judeu para judeus. Mas observe o versículo 20. E havia entre eles alguns varões chíprios, ou seja, da ilha de Chipre, e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Então observe que os gentios começam a serem incluídos na pregação do evangelho. Agora, não apenas a casa de Cornélio, por meio do ministério de Pedro. Outros gentios também são alcançados. Porque a priori eles pensavam que o evangelho seria pregado aos judeus para a restauração do reino, o reino literal. Eles entendiam que quanto mais eles pregassem o evangelho para os judeus, mais rápido o grande rei Jesus voltaria e estabeleceria o seu trono como sucessor do trono de Davi. Mas o reino de Deus, ele não é local, o reino de Deus é universal, é até os confins da terra. Então o que acontece aqui? Os anônimos começam a pregar aos gentios. Quem está pregando? Pessoas não conhecidas. Quem está pregando? Leigos. Quem está pregando? Pessoas que, pelo menos, não conseguimos depreender isso do texto, não titularizadas. Mas o evangelho chega em Antioquia através dessas pessoas. Leigos, mas chamadas pelo Senhor Jesus. Anônimas, mas pessoas de uma excelência ministerial formidável. Desconhecidas, mas pessoas que pregavam o evangelho debaixo do poder do Espírito Santo. Não podemos esperar, amados, títulos para trabalharmos. Não podemos esperar, amados, posições eclesiásticas para desempenharmos um trabalho para Deus. Certa vez,
um evangelista norte-americano chamado Mordecai Ham. Muito amigo, chegou a conhecer um outro famoso evangelista chamado Dwight Lyman Moody, um dos evangelistas mais conhecidos da história da igreja. Ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo. Mordecai Ham tinha um trabalho de pregação em tendas. Este era um modelo adotado pelos evangelistas norte-americanos, principalmente no século XX. E ele, pregando em um daqueles trabalhos na Carolina do Norte, em uma noite ele prega naquele trabalho, naquela tenda, e ele havia adotado o modelo de Charles Finney, que foi um evangelista do século XVIII, que proliferou a ideia de se fazer apelo. Quem quer Jesus? Quem quer ter um compromisso com Jesus? Isso foi intensificado por Charles Finney, conceituado teólogo, advogado, avivalista, pregador do evangelho. E Mordecai Ham fez o apelo no final. Um jovem que cresceu na igreja, porém o conceito de encontro com Cristo por parte das igrejas da época não era crescer na igreja e ser filho de crentes e crescer na igreja apenas. Você precisava ter um encontro real com Cristo. E este jovem, neste dia, ele entendeu que ele precisava ter um encontro real com Cristo. Ele se levantou no meio daquela multidão, naquela tenda, e foi caminhando em direção ao púlpito. E ele com lágrimas reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Perguntaram a Mordecai Ham posteriormente quem havia o quantitativo de conversões naquela noite, e ele falou assim: apenas um jovem. Apenas um jovem se converteu. Aquele jovem que se converteu posteriormente se tornou um conceituado evangelista. Eu estou falando do Dr. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história da igreja. Pregou o evangelho a quase 1 bilhão de pessoas no planeta. Foi um dos poucos pregadores que entrou na antiga União Soviética, na cortina de ferro, para pregar o evangelho. Foi um dos poucos pregadores do evangelho que entrou na China comunista para pregar o evangelho, na Coreia do Norte. O maior tele-evangelista que a igreja já teve, provavelmente o último grande evangelista da história da igreja, se chama Billy Graham. Faleceu em 2018, com 99 anos de idade. Apenas um jovem. Quem foi esse jovem? O que este jovem produziu? Qual foi o impacto ministerial da vida deste jovem? Olha o que ele fez. Então, amados, cada trabalho é importante, cada pregação é importante, cada vida é importante, porque um adolescente que aceita a fé em Cristo aqui, através do trabalho que você presta, amanhã pode ser o pastor desta igreja. Um homem que você ganha para Cristo na rua, um jovem que seja, uma mulher que seja, amanhã pode ser uma pessoa cujo ministério será um ministério de um impacto extraordinário. Eu não sei quem te ganhou para Cristo. Você não sabe quem me ganhou para Cristo. Mas você está aqui por causa de um ministério de alguém. Você que não cresceu num lar evangélico, se eu te perguntasse quem te ganhou para Jesus, você responderia para mim quem foi que te ganhou para Jesus. Mas nós não sabemos quem te ganhou para Jesus através da pregação do evangelho.
mas você está aqui graças, primeiramente, à obra de Cristo e à instrumentalidade de alguém que pregou o Evangelho para você. Observe o papel importante que temos, amados, independentemente daqueles que estão aqui ou daqueles que estão aí. Cada pregação é importante, cada Jesus te ama é importante, cada Jesus tem uma obra na tua vida é importante, cada Jesus está pronto a perdoar os teus pecados e fazer de você uma nova criatura é importante. Seja incansável na obra do Senhor, seja incansável na pregação do Evangelho, seja no seu trabalho, seja com seu vizinho, seja na sua faculdade, seja na sua empresa, não importa, não desperdice a oportunidade, pregue a palavra a tempo, a fora de tempo, pregue com palavras, pregue com exemplo, mas pregue o Evangelho, o testemunho do Evangelho, anuncie o Evangelho. Aquilo que você desempenha na obra de Deus é importante, aquilo que você desempenha na obra do Senhor tem um peso eterno. Ela foi estabelecida na cidade de Antioquia, ela foi estabelecida por anônimos e foi realizada uma obra de leigos. O trabalho cresce de forma expressiva ali em Antioquia. O que vai acontecer é que a igreja que estava em Jerusalém, que era supervisora das demais igrejas implantadas, elas eram supervisionadas pela igreja que estava em Jerusalém. E o que acontece? O que acontece é que a igreja que estava em Jerusalém vai mandar alguém da mais elevada confiança da igreja, que é o irmão Barnabé. Barnabé é quase um anônimo, mas alguém que possui um ministério de uma relevância gigantesca para o período primitivo. Falta-me tempo aqui falar de Barnabé, mas estas pessoas que não foram tão reconhecidas neste período, elas também possuíam uma relevância extraordinária para o desempenho e o trabalho da igreja. Quer ver um personagem que é passado desapercebido por quase todos nós? Ananias. Que Ananias? Não é o Ananias ladrão não, tá? Não é o Ananias que sonegava a contribuição não. Eu estou falando do Ananias que orou por Saulo. Irmãos, que trabalho que Ananias ele realizou. Só apareceu aqui. Depois ele é mencionado por Paulo no capítulo 20, capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. No Novo Testamento, nem o próprio Paulo menciona Ananias mais, nas cartas dele. Mas foi aquele irmão que foi lá, impor as mãos sobre Saulo. Quem consagrou Saulo? Jesus, mas pela imposição das mãos de Ananias. Foi Ananias que teve o privilégio de impor as mãos sobre Saulo, dizendo: irmão Saulo. E ele foi cheio do Espírito Santo e teve a visão restaurada. E quem foi Saulo? Saulo foi o maior bandeirante da fé, da história da igreja, o maior teólogo, o maior pregador da história da igreja. Não da história da humanidade foi Jesus, da história da igreja foi Saulo, cujo nome romano é Paulo. Então, observe como estes ministérios, eles são importantes. O nosso segundo tópico principal, nós temos aí uma igreja missionária. Esta igreja, ela está crescendo, mas ela está crescendo sendo supervisionada. Presta atenção, esta igreja ela está crescendo,
mas ela está crescendo sendo supervisionada. Por quem? Pelo pastor Barnabé. A pedido e amando de quem? Amando e a pedido da igreja que estava em Jerusalém. Então a igreja está crescendo, o número de membros está crescendo assustadoramente. Então, precisava de uma liderança eficiente, precisava de uma liderança forte, precisava de uma liderança relevante. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que Barnabé vai buscar Saulo lá em Tarsis, para trazê-lo, para ajudá-lo, para auxiliá-lo nesse trabalho. E eles irão implantar uma escola bíblica. E essa escola bíblica que foi implantada para fortalecimento dos membros daquela igreja, para o forjar de novos obreiros daquela igreja, para o crescimento espiritual dos membros daquela igreja, para que a partir deste fortalecimento, deste instruir, deste forjar ministerial e espiritual, aquela igreja se tornasse uma das maiores igrejas missionárias de todos os tempos. Aí o texto diz que durante todo um ano se ensinaram muita gente. Bíblia no povo, Bíblia no povo, Bíblia no povo. Irmãos, não se escandalize o que eu vou dizer. Não era campanha, era Bíblia. Bíblia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Bíblia todo dia. Bíblia todo dia, todo dia, todo dia. Ensino todos os dias, todos os dias. E a igreja foi crescendo, a igreja foi crescendo, a igreja foi crescendo, a igreja foi crescendo. Os ministérios excelentes foram aparecendo, porque a igreja só gerará ministérios excelentes quando esta igreja se dedica ao ensino criterioso das Escrituras. Quando esta igreja trabalha com o ensino criterioso das Escrituras, intensivo das Escrituras, nós temos bons obreiros, nós temos bons pastores, nós temos bons evangelistas, nós temos bons presbíteros, nós temos bons diáconos, nós temos bons auxiliares de trabalhos, nós temos bons cooperadores, nós temos bons músicos, nós temos bons liderados, nós temos bons líderes, porque esta igreja trabalha intensivamente com o ensino da palavra de Deus. Quanto mais ensino a igreja tem, mais modelado pelo ensino a igreja vai sendo. Isto foi o que aconteceu com a igreja que estava em Antioquia. Uma igreja missionária em ação. Obrigado, querido diácono. Uma igreja missionária em ação. Esta igreja missionária em ação, o capítulo 13, Lucas vai voltar a tratar dela, versículo 1, o texto diz que esta igreja, ela tinha no seu seio profetas e mestres, profetas e doutores. Lembrando aos irmãos que profetas e doutores, ou profetas e mestres, são dons ministeriais outorgados por Jesus à igreja, para que através destes ministérios, a igreja ela cresça, não apenas numericamente, mas espiritualmente, biblicamente. Os irmãos se lembram da lista que Paulo menciona em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, lá pelo seu versículo 11? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui são mencionados profetas e doutores. Ambos os ministérios lidam com a palavra. Tanto profetas, porque o profeta, ele não é apenas aquele que diz assim, assim diz o Espírito, ou assim diz o Senhor. O profeta também, ele profetiza com a Bíblia aberta.
O profeta, ele profetiza com as escrituras abertas. Ele pega daqui e transmite para o povo. Ele pega daqui e transfere para o povo. Ele pega daqui e expõe ao povo. Então, ora o profeta irá dizer: assim diz o Espírito, e liberará a profecia, e ora o profeta profetizará pela própria palavra. A palavra pregada, a palavra ensinada, é o profeta transmitindo as verdades de Deus ao povo, e os propósitos de Deus para aquele povo. E o mestre? O mestre é aquele da perícia, é aquele do discernimento, é aquele da interpretação. Porque o mestre tem o discernimento, o mestre tem a perícia, o mestre tem o entendimento, o mestre tem a interpretação. Então, profetas e mestres trabalham juntos, e ambos os ministérios trabalham com a Bíblia aberta, com as escrituras abertas. Então, esta igreja que era intensa no ensino, intensa na vida de oração, intensa no trabalho, é uma igreja que gerou ministérios excelentes, ministérios de profetas e ministérios de mestres. E se eu perguntasse aqui a esta igreja local hoje, você consegue identificar os profetas e mestres aqui dessa igreja? Você consegue identificar profetas e mestres de igrejas locais que você conhece? Porque estes profetas e mestres, eles trazem excelências em seus ministérios. Eles trazem características destacáveis em seus ministérios. Músicos também podem ser mestres. Músicos também podem ser profetas. Membros que não são titularizados, irmãs, por exemplo, podem ser mestras do bem, podem ser profetisas, sem ser titularizadas. Deixa eu encerrar, amados, porque meu tempo já foi. Então, esta igreja também era uma igreja de uma liderança servidora. Observe aqui que a proposta da lição está mostrando que havia diferentes nacionalidades, pessoas distintas uma das outras. Por exemplo, nós temos aqui Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Nós temos aqui pelo menos 2 africanos, que seria aqui o Simeão e o Lúcio. Simeão e Lúcio, que seriam naturais do continente africano. Alguns acreditam que este Simeão na verdade, este Lúcio seria o próprio Lucas, mas não se tem comprovação bíblica. E este Simeão seria o Simão Cirineu. O Simão Cirineu, mas também isso é apenas especulação. E temos 2 judeus aqui, no geral, que seria o Barnabé, que era da tribo de Levi, natural de Chipre, e Saulo, que era da tribo de Benjamim, que também era judeu. E nós temos aqui também o Manaém, que nós não conseguimos detectar qual seria a sua nacionalidade. Fato é que ele foi criado com Herodes o tetrarca, aquele que mandou matar João Batista. Ele era irmão de criação ou irmão de leite deste Herodes. Então observe que há uma diversidade de pessoas, mas há uma unidade de propósito. Pessoas distintas uma das outras, mas cuja unidade proposital era a tônica daquela igreja. A tônica daquela igreja. E era uma liderança servidora.
Então essa liderança servidora, o capítulo 13, versículo 2 diz: e servindo eles ao Senhor, uma igreja que estava sempre servindo ao Senhor, servindo não apenas em culto, mas servindo também com o trabalho, porque o trabalho que prestamos no reino de Deus é um serviço prestado ao Senhor, é um culto prestado ao Senhor. Cada pregação, cada ensino, cada evangelismo, cada visita é um trabalho que estamos prestando ao reino do Senhor, é um serviço prestado ao reino do Senhor. Então também era uma liderança servidora. O terceiro subtópico: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Eles estão servindo e o Espírito Santo está falando. Amados, como temos necessidade de ouvir a voz do Espírito, como precisamos ouvir a voz do Espírito. Em Atos capítulo 1, quando eles precisam preencher a lacuna deixada por Judas, o que eles irão fazer? Irão lançar sortes. Aqui não, aqui eles estão orando e jejuando, e o Espírito Santo, ele diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho os chamados. Aí o que vai acontecer, conforme o terceiro tópico principal? Serviço de missões. Leia em sua casa atentamente, não apenas a revista, mas leia atentamente o capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 de Atos dos Apóstolos. Veja o trabalho extraordinário que foi feito a partir desta igreja. A partir desta igreja. Ela se tornou uma base missionária. Observe que, a princípio, Paulo, ele ia e voltava com Barnabé. Ia e voltava, ia e voltava. Ele ia e trazia relatórios. Porque quem tem ministério não é independente, amados. Quem tem ministério deve satisfação ao pastor da igreja, sim. Quem tem ministério não pode ficar aí batendo asas, indo para um lado e para o outro. De onde vens? Eu venho de caminhar pela terra e passear por ela. Não é desta forma não, amados. Quem tem ministério tem satisfação a dar liderança da igreja, sim. Porque quem não dá satisfação à liderança da igreja, estes que exercem ministérios, está fadado ao fracasso ministerial, está fadado à morte ministerial. Então, Paulo, olha, eu estou falando do apóstolo Paulo, irmãos, não é o irmão Fernando, eu estou falando do maior pregador da história da igreja. Ele ia e voltava para prestar relatório à liderança da igreja que estava em Antioquia. Olha que humildade de Paulo. Ele ia e voltava: está aqui, foi feito isso, foi estabelecida a igreja em tal lugar, nós estabelecemos obreiros em tal lugar, foi arrecadado isto, está todo o relatório aqui prestado. Então ela se tornou uma igreja missionária. Ela foi uma igreja missionária e uma igreja de uma expressão missiológica muito grande, ao ponto de, estou falando dela aqui, a igreja que estava em Antioquia foi e é exemplo para nós. Foi e é exemplo para nós. Uma das igrejas mais missionárias que já passou por este mundo foi a igreja que estava em Antioquia. Ela teve um papel fundamental para que o evangelho chegasse aos gentios, através dos esforços ministeriais e eclesiásticos desta igreja. Então, o serviço de missões desta igreja alcançou o mundo conhecido da época. O mundo. Se os irmãos lerem o capítulo de número 15 da Epístola de Paulo aos Romanos, olha a preocupação de Paulo. Paulo fala assim: olha, eu não quero colocar fundamento aonde o fundamento já foi posto. O que Paulo está dizendo? Eu não quero pregar o evangelho aonde o evangelho já foi pregado. Eu não quero colocar um fundamento em cima de outro fundamento. A preocupação de Paulo era levar o evangelho aonde o evangelho não havia chegado.
Não havia esse monte de placas denominacionais que existem hoje. Hoje é por questões doutrinárias, teológicas, né, eclesiológicas, tal. Mas naquele tempo era Cristo, 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 de uma ponta a outra do Império Romano, Cristo, 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 Cristo. A mensagem era Cristo. Ele morreu e ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, foi assunto ao céu, está à destra do Pai, e ele voltará para reinar. Esta era a mensagem. Esta era a mensagem. Eu quero parar por aqui por causa do tempo, mas basicamente é isto, o modelo de missões da igreja de Antioquia. É este o modelo, uma igreja que não parava, uma igreja que crescia, que trabalhava e que prestava o excelente serviço para a glória de Deus. Se coloque sobre os pés, eu quero orar ao Senhor e voltar a palavra ao nosso querido pastor Vanderlei, no nome de Jesus. Pai, lhe damos graças esta manhã pela tua bendita palavra ensinada ao teu povo. Muito obrigado por esta maravilhosa oportunidade de estarmos aqui ouvindo a tua bendita e inerrante palavra. Continue nos fortalecendo, nos instruindo, nos exortando, nos consolando através das tuas sagradas letras, ó Pai. É o que eu quero lhe pedir esta manhã, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Pastor Evaldo.